No Palmeiras, Leila Pereira é obrigada a dar explicações depois de ser flagrada dando um sorrisinho ao lado da taça de vice-campeã paulista. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira precisou dar explicações para um vídeo que viralizou em que ela aparece dando um sorrisinho enquanto recebe a taça, o troféu de vice-campeão paulista. A imagem tem Leila, o troféu e Rafael Veiga. O Rafael com uma cara séria e a Leila sorridente. Pois bem, Leila Pereira disse o seguinte, abre aspas, acho ridículo alguns torcedores que querem se mostrar mais palmeirenses do que outros. Mostro que sou palmeirense e me dedico ao Palmeiras quando trato o Palmeiras de forma responsável, cumprindo meus objetivos e compromissos com atletas e comissão. Respeito o Palmeiras, não o indivíduo, o clube. Se um sorrisinho com um troféu é desrespeitar o clube, imagino o que os outros estão fazendo por aí, fecha aspas. Leila que tem batido na tecla com frequência sobre presidentes irresponsáveis que não pagam as contas e por aí vai. Vale a lembrança de que a Leila Pereira é sempre muito contestada pelo torcedor do Palmeiras por não ser uma palmeirense de origem. Ela nasce no Rio, era vascaína na infância e acaba se tornando palmeirense depois que casa com José Roberto Lamáquia, esse sim, palmeirense de 7 costados, Lamáquia que é dono da Crefisa e da Fã em parceria com a Leila. Você dá que nota como avaliação para presidente palmeirense? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Nicola, Abel Ferreira será desligado? Não, chance nenhuma, Rafa. Chance nenhuma. Palmeiras pode terminar a temporada sem título algum e o Abel não será demitido. Nem acho que há clima também, nem nada que justifique uma demissão de alguém que foi absolutamente gigante, né? A ideia do Palmeiras é terminar essa temporada e aí sim, buscar um outro técnico. O ciclo do Abel no Palmeiras, para mim, está claramente no fim. Já um desgaste gigante, uma relação... Cara, imagina que ele cobra demais, ele está desde novembro de 2020 cobrando pra caramba. Então era natural que em algum momento, até porque os jogadores no Brasil se acomodam pra caramba, isso acontecesse. A torcida está brava com o Abel, tá sim, Well. A Mancha, inclusive, chegou a emitir uma nota, deixa eu tentar localizar essa nota, falando mal do Abel e da Leila, tá? Ó, nota oficial da Mancha Alviverde. Abel, quando você chegou ao Palmeiras, era apenas um treinador buscando espaço, construiu uma história e conquistou títulos, e por isso o reconhecimento existe. Mas, lembre-se, nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. O Palmeiras não começou com você, já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro, treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de volta a mentalidade vencedora. A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo. Isso tem custado caro. Tenha postura, cobre quem precisa ser cobrado e pare de proteger Leila Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento do Estevão. Cara, muito boa nota, hein? Você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram. Lembrando que trabalha no Brasil, ganhando salário europeu. Não está fazendo favor. Caraca, não costumo concordar com torcidas organizadas, mas quem escreveu a nota da Mancha mandou muito, mas muito bem. O Abel, na entrevista coletiva, cobrou o fato de torcedores do Botafogo gritarem que o time é campeão e os caras do Palmeiras não. E essa história do Abel pagar o Al Saad da dívida do Abel. O Dardo, essa informação foi exclusiva, contei no vídeo de ontem cedo, não sei se todo mundo viu. Vocês lembram que em 2023, o Abel assinou um pré-contrato com o Al Saad e voltou atrás se recusando a se mudar para o Al Saad em 24. O que o Al Saad fez? Levou o caso à FIFA. E o Palmeiras foi avisado de que em breve o Abel seria condenado e o Palmeiras também. O Abel, por ter desistido de um acordo que tinha validade, a multa para quebra desse pré-contrato era de 5 milhões de euros, e o Palmeiras poderia ser acusado de trabalhar para convencer o Abel a voltar atrás naquilo que estava fechado, tá? Diante disso, Leila Pereira e Abel Ferreira chegaram a um denominador comum. A Leila
deixou de transferir um bônus a que teria direito o Abel e completou a maior parte desses 5 milhões de euros para o Al Saad com uma grana a que teria direito o Palmeiras pelo Giovani. Vocês lembram do Giovani, né? Foi vendido pelo Palmeiras para o Al Saad por 9 milhões de euros, 50% dos direitos econômicos. E existiam mais 4 milhões e meio de euros atrelados a bônus. Cada determinado número de jogos, o Palmeiras recebe 1,5 milhão de euros. A pessoa do Palmeiras não pôde me confirmar quantos bônus já foram pagos, mas que já caiu, pelo menos um bônus já caiu de 1,5 milhão de euros. Então, a Leila usou parte dessa grana que teria direito o Palmeiras pela transferência em bônus com o Giovani, também uma parte da grana que teria direito o Abel com bônus, e ela quitou essa pendência. O Palmeiras hoje não tem mais qualquer risco de punição, assim como o Abel Ferreira, o que só para mim reforça como o Abel deveria ser mais grato ao Palmeiras. Felipe Anderson de meia pode render mais, concorda? Bruno, eu acho que para que o Felipe Anderson possa render, você precisa colocá-lo aberto pelo lado direito. O grande problema é que aberto pelo lado direito você tem o Estevão. Mas aí eu vou voltar no tempo e vou resgatar uma frase que o João Paulo Sampaio, o cara que mais conhece de Estevão no Palmeiras, sempre me falou: Nicola, a melhor posição do Estevão não é ponta direita, ele é um camisa 10. O André Coelho até outro dia deu uma entrevista dizendo que uma das coisas que levaram o Estevão a escolher pelo Chelsea é o fato de o clube inglês topar colocá-lo na posição de origem dele, esse meio atacante centralizado. Hora de falar sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O Verdão ajudou Abel Ferreira a solucionar um problema milionário. Você vai lembrar que em novembro de 2023, o Abel assinou um pré-contrato com o Al Sadd, time do Catar. O Abel nunca confirmou ou admitiu isso de forma pública, mas o Al Sadd levou a questão à FIFA. E o Palmeiras e o Abel estavam próximos de uma punição pesadíssima, superior aos 5 milhões de euros previstos para a quebra desse contrato. 5 milhões de euros equivalem a 31 milhões e 200 mil reais. O Palmeiras ainda poderia sofrer outras sanções por ter induzido o treinador a descumprir um pré-contrato assinado. Leila Pereira resolveu solucionar esse problema mais uma vez ajudando Abel Ferreira. O que a presidente do Palmeiras fez? Em vez de repassar um bônus a que teria direito o Abel, ela juntou esse dinheiro a um outro bônus a que teria direito o Palmeiras, por conta da negociação do Giovani com o Al Sadd, e resolveu o problema. Não há mais essa pendência do Palmeiras e especialmente do Abel com o Al Sadd. Verdade é que a presidente do Palmeiras solucionou um enorme impasse que incluía o Abel Ferreira e poderia fazer com que ele tivesse um prejuízo milionário. Só para relembrar, o Palmeiras havia vendido o Giovani para o Al Sadd em 2023. Logo no primeiro amistoso, Giovani teve uma lesão grave e não conseguiu jogar durante toda a primeira temporada. Nessa segunda temporada, ele tem sido bastante útil, são 20 jogos com 3 gols e 1 assistência. O negócio havia sido fechado em 9 milhões de euros e havia bônus previstos. A cada número de partidas X que não foi revelada, o Palmeiras teria direito a um bônus de 1,5 milhão de euros. Repito, ele já tem 20 partidas e com o passar do tempo, esses bônus vão aumentando. O Palmeiras, em vez de receber esse dinheiro, utilizou essa grana para resolver o problema do Abel Ferreira. Acho que até por isso o Abel deveria ser um pouquinho mais grato. Nas entrevistas coletivas, ele tem sido bastante incisivo e às vezes até passando do ponto em relação ao Verdão. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal, ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação, né? Ficamos por aqui, um grande abraço no seu coração. Segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.